Olá, boa noite. Hoje é 21/12/2023. Deus abençoe vocês. Sua família tem um ótimo restante de noite. Tem um ótimo restante de noite abençoado. Tem um restante de ano abençoado por proteção, por livramento de Deus. Restante de semana e um restante de ano abençoado. E tem um 2024 abençoado com a proteção, por livramento de Deus sobre a sua vida. Então, eu vou ler para você o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 369. Pedro nega a Jesus. Então Pedro, ele esteve com Jesus mais de 3 anos. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus Cristo. Então por que Pedro negou? Porque ele ficou com medo de morrer. Por isso que ele negou Jesus Cristo. E você sabe que tem países aí no mundo afora que se a pessoa não negar Jesus, infelizmente eles tiram a vida, né? Tem alguns países aí, infelizmente, eles pedem para que as pessoas negarem Jesus, os seguidores de Jesus. O que você acha disso? Algo ruim, algo terrível. Por que eles têm esse costume? Porque eles não querem ler e nem ler a palavra de Deus. Então, se você não lê a palavra de Deus, se você não ficar focado em uma leitura bíblica ou um livro evangélico, um livro relacionado ao bem humano, então você não conseguirá ser uma pessoa do bem, se você não ler, se você não ouvir. Então leia e escute. Lucas 22, e se você quiser. Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados. Assentou-se Pedro entre eles. E com certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele. Disse, este também estava com ele. Então a criada, quando viu Pedro, disse que Pedro estava com Jesus. Veja o que Pedro falou. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Então, Pedro, ele disse isso, mulher, eu não conheço Jesus. Ah, pensou? Então, Pedro negou. Aí, veja o que aconteceu. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então Pedro chorou amargamente. Veja o porquê que foi muito sério Pedro ter negado Jesus, porque Pedro era um apóstolo, ele estava com ele todos os dias. E Pedro estava com ele e Pedro negou ele, disse que não conhecia ele, disse que não era, ali seguidor de Jesus. Então uma coisa eu digo para você, infelizmente se você tiver negado Jesus ou tiver pecado errado, você pode pedir perdão a Deus e Deus lhe perdoa. Deus lhe perdoa. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 João, primeira epístola universal, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Pedro negou Jesus. Quando Pedro negou Jesus, depois ele se reconciliou. E Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, confirma a palavra para os teus irmãos. Então Pedro ainda não era convertido. E ele estava com 3 anos com o Senhor Jesus Cristo. Então o que nós aprendemos aqui é que 3 vezes Pedro negou Jesus,
Depois Jesus perguntou a Pedro se Pedro amava ele. Perguntou 3 vezes e depois Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Se Jesus fosse uma pessoa que gosta de jogar, apontar, um ser humano, nunca a pessoa ia dar uma oportunidade para Pedro, assim como Jesus deu para Pedro. Então, uma coisa eu digo para você: você tem que amar o seu próximo, fazer o bem, entender e compreender o seu próximo, e tentar ser um ser humano melhor do que o dia anterior. Então, se você fizer isso, você vai agradar o coração de Deus. Você sabe que agradando o coração de Deus, você conseguirá a sua salvação, a sua vida eterna. Então, quem ama o próximo, quem faz o bem, quem não faz o mal, tem uma certa garantia de entrar no reino dos céus. Então, Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo restante de noite, um ótimo restante de final de semana, proteção por livramento de Deus, que as bênçãos de Deus sobre a sua vida e um restante de ano abençoado em 2024, abençoado com a proteção, com o livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Desejo o bem ao seu próximo, faça o bem e você terá um lugar lá no céu. Deus abençoe você e sua família.